Uma tinha 26, a outra tinha 29 anos. A mais velha era médica, estava trazendo a mais nova. E quando nós estávamos ali reunidos já para rezar, ela disse para mim: eu trouxe aqui a minha irmã para receber oração, porque nada dá certo na vida dela. Nada. Para você ter ideia, você olha, veja, ela é uma moça jovem, ela é uma moça saudável, bonita, mas os relacionamentos dela não acontecem. Assim que você firma uma amizade, alguma coisa, sempre se dá que põe a perder aquela amizade. E acontece assim de uma maneira escrachada, escandalosa, aberta. Todo mundo estranha o que acontece, porque do mesmo jeito que a amizade começa, ela se desfaz. Ela tem 26 anos e os relacionamentos de namoro dela são escassos, e os poucos que começaram não avançaram, e assim é não só na vida afetiva dela, como também na vida profissional. Ela não se dá bem nos trabalhos, ela é uma excelente estudiosa, nos cursinhos ela está sempre entre as primeiras no simulado, mas sempre que aparece um concurso, ela é um fracasso. Então, no cursinho, cujos simulados são muito parecidos com os concursos, ela está entre as primeiras, muitas vezes a primeira. Aparece o concurso, ela é um fracasso. E eu poderia ficar aqui enumerando várias situações para você entender, Márcio, a irmã dela diz. Só que isso está sufocando a minha irmã de tal maneira que já é a 4ª vez que ela tenta suicídio. Como nós somos de uma família de médicos, nós temos muita facilidade a medicamentos. E por 3 vezes ela se envenenou. Mas justamente por nós sermos médicos, a gente soube o que fazer e conseguimos acudir lá a tempo, porque a gente, desde a primeira vez, a gente a vigia. Só que dessa última, olha aqui, aí pegou os braços dela e puxou, os pulsos cortados. Ela falou: desta vez, por muito pouco, nós não a recuperávamos. E essa moça, o tempo inteiro de olhos baixos, se eu fazia uma pergunta para ela, ela não me respondia com palavras, às vezes só sinalizando com a cabeça, dizendo que não, dizendo que sim. E eu fiquei na dúvida se ela queria estar ali. Porque se uma pessoa não quer receber oração, a gente não deve forçar a pessoa. Porque a oração ela não é mágica. A oração é um encontro com Deus, e para você se encontrar com uma pessoa, você não tem que se esbarrar com ela. Um esbarrão é diferente de um encontro, você concorda comigo? Você está andando aí pelas ruas, de repente vem uma pessoa correndo na sua direção, te dá um trambolhão, você vai me dizer que você se encontrou com ela? Não, você foi arremessado por ela, é diferente. O encontro se dá, sobretudo, entre 2 corações que querem se encontrar. A oração é assim, é o desejo de Deus que está com a gente, se encontrando com o nosso desejo de estar com Ele. Então, se a pessoa diz para mim: eu estou aqui obrigado, eu não quero que você reze comigo, eu não quero meu tempo rezando, não. E chama a atenção de que levou a pessoa a obrigar. E por favor, não desperdice meu tempo, o tempo dele, deixa quando ele quiser. Então eu perguntei para ela: você quer estar aqui? Você quer receber oração? Ela fez para mim com a cabeça que sim. Eu já sabia que ela não ia falar. Então eu ouvi o que a irmã dela me disse, fiquei de pé, coloquei as minhas mãos sobre ela e comecei a rezar. E Deus vai trazendo situações pelas quais nós devemos interceder para que aquela pessoa receba uma cura interior. E as palavras que foram vindo na oração parece que atingiu o coração daquela moça como um raio. Como é que eu sei disso? Porque ela chorava de balançar na cadeira. E de repente a oração virou para o lado do pai. E a hora que eu comecei a rezar pelo pai dela, ela teve uma espécie de convulsão. Ela se entortou todinha e caiu. E aí eu tive que ajudar ela a voltar para a cadeira e fomos continuar a oração. E a oração eu não fiz de propósito, foi a inspiração que me veio. Eu estava rezando para que Deus a libertasse de toda a maldição que foi trazida na vida dela pelo pai, e fui rezando ali. Mas isso lavou a alma dessa moça, que
que antes da oração terminar ela já estava falando comigo. Eu vi que ela ficou mais leve, eu vi que ela ficou mais alegre. E quando eu fui encerrar aquele nosso primeiro atendimento, porque isso é uma coisa importante para quem reza pelos outros, a gente não despacha as pessoas. Oração não é despacho, não é? Então, a gente não dá passe. A pessoa vem para um encontro com Deus com a nossa ajuda. Você vai ter que encontrar a pessoa mais vezes. Até por isso hoje eu não consigo atender ninguém, porque eu sei que quando você atende uma pessoa, você se compromete com ela, precisa encontrar outras vezes. Naquela época eu consegui, então eu fazia isso, eu ia marcar uma próxima volta dela. Mas aquela oração estava terminando. E quando eu terminei, a irmã mais velha pediu para que essa que recebeu a oração saísse da capela e falou para mim: você não, Márcia, você fica aqui que eu quero conversar com você. Quem foi que te falou essas coisas do meu pai? Eu falei: mas como? Não, porque você ficou rezando sobre a maldição do pai, né? Eu não falei disso para você. Como é que você sabe? Eu falei: eu não sei, assim, inspiração da oração. Ela falou: então eu vou te contar o que acontece. O meu pai sempre teve dúvida se a minha irmã era filha dele ou não, mas nunca quis fazer exame nenhum. O meu pai odeia a minha irmã com todas as forças. Então não há um dia em que ele não joga uma maldição, uma praga sobre ela. As coisas que meu pai diz para minha irmã são do tipo assim: eu espero que você pegue um câncer, eu espero que você não volte hoje para casa, que um carro passe por cima de você, você não vai envelhecer, que você vai morrer jovem, ninguém vai te querer, você vai ver, você vai morrer sozinha, não tem homem que vai querer uma pessoa como você. Você não vai dar certo no trabalho, você não vai dar certo nos estudos. E o meu pai desejava com tanta força a morte da minha irmã, que a minha irmã já estava morrendo. Então, essas tentativas de suicídio era uma manifestação de uma pessoa que já estava se sentindo amortecida, mortificada. Então, aquela irmã mais velha me disse que a oração tinha acertado o alvo do problema, mas que ela mesma não tinha se atinado que podia ser aquilo o motivo da irmã estar vivendo todo esse drama. Bom, marquei novos encontros, e quando essa moça voltou, não parecia ser a mesma. Ela tinha revivido, era uma outra pessoa, alegre, espontânea. E eu perguntei para ela por que agora ela falava e antes ela nem abriu a boca na primeira oração. Ela disse: eu não sei te explicar, Márcio, mas a primeira vez que eu vim aqui, um peso de morte estava sobre mim. Eu falei: e agora? Ela: eu não entendo como eu podia pensar em me matar, eu não tenho mais essa vontade, isso saiu de dentro de mim e saiu definitivamente. E ela foi se abrindo à oração e à cura interior. Em menos de 6 meses, que foi o tempo que eu ainda fiquei no Rio de Janeiro, eu vi essa moça passar num concurso. Então eu percebi que realmente aquela oração tinha sido eficaz na vida dela. Ela me apresentou um namorado, que pouco tempo depois apareceu. E quando eu estava já fora do Rio, ela mandou um recado para mim que eles tinham ficado noivos. Então parece que um nó que amarrava a vida daquela moça se desatou naquele dia de oração, aonde Deus a libertou de uma coisa extremamente negativa que tinha recaído sobre ela por causa de uma convivência familiar amaldiçoada. Deus não nos amaldiçoa, somos nós quem nos amaldiçoamos com as coisas que nós fazemos, e somos nós quem amaldiçoamos aqueles que estão conosco. Porque amaldiçoar é dizer o mal, é maldizer. E você pode dizer assim: mas o que uma palavra faz com a gente? Me diga você, o que uma palavra faz com você? Quantos casamentos terminaram por causa de uma palavra maldita? Quantas vezes o amor começou a acabar por causa de uma coisa que o marido disse para a mulher ou que a mulher disse para o seu marido?
Então veja, as palavras elas têm força de vida e elas têm força de destruição na vida das pessoas. A palavra maldita é uma palavra com força de destruição. Você percebe? Então nós vamos pedir hoje que o Espírito Santo venha sobre nós ao encontro de todas essas coisas negativas que nós vivemos dentro da nossa casa e de heranças negativas que nós herdamos à custa dos vícios, daqueles que nos antecederam, das palavras ruins que disseram sobre nós e que vieram atormentar ou desviar a nossa vida. Mas antes da gente continuar, eu queria que você lesse comigo esta palavra, porque ela vai ser base de tudo que a gente vai falar. 1 João, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. Encontrou? Vou achar aqui na minha Bíblia também. 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10. Pronto? Encontrou? Sim. A mensagem que de Deus ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus. Veja, toda herança negativa que recai na nossa vida tem origem no pecado, ou no nosso, ou de outra pessoa. Quando o mal entra na vida da gente, alguém pecou, ou nós, ou alguém que está conosco. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o mal pode nos atingir, pode resvalar em nós. Ele nos arranha por fora, mas não nos machuca por dentro. Se você está com o Espírito Santo dentro do seu coração, e uma pessoa resolve, por exemplo, atacar você, agredir você, machucar você, ela consegue por fora. Mas no seu íntimo você não se vê atormentado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio. O mal te arranha, mas não entra dentro do seu coração. Isso acontece também com as pragas, com as maldições. São palavras ruins que têm força de morte na vida da gente? São. Mas em quem que essas palavras têm verdadeira influência? Sobre quem está longe de Deus. Então se alguém pergunta assim, você não tem medo de uma maldição, você não tem medo de uma praga, você não tem medo de um feitiço, de uma bruxaria? Sinceramente, eu não tenho. Ah, mas você não acredita nessas coisas? Acredito. Acredito que essas coisas acontecem, acredito. Eu não tenho medo delas, porque eu sei quem está no meu coração, e sei que Deus que habita em mim é maior do que tudo isso, é maior do que todo o mal. Então quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, ela não tem que temer nem mesmo o inferno inteiro unido contra ela. Se você está com Deus, você não tem que ter medo do diabo. Não estou dizendo que ele não existe, estou dizendo que você não precisa ter medo. Você não tem que ter medo de quem te odeia, e nem
de um ser humano que pode fazer mal contra você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora veja, o que é que nos afasta de Deus? O que é que nos tira da presença de Deus? O que é que nos tira da presença de Deus? É o pecado. O mal que uma outra pessoa faz contra você, isso não vai te tirar da presença de Deus. Mas o que você faz, movido pela maldade, pelo ódio, isso te tira de Deus. Então olha que essa palavra nos diz, que se nós queremos viver de Deus esta graça e receber da parte dele essa libertação, nós precisamos reconhecer que sofremos uma enfermidade chamada pecado. E hoje é um dia de graça para nós. Porque essa reunião ela não acontece por acaso. Esta semana de bênçãos não está acontecendo por acaso. E nem você estar aqui é por acaso. Essa semana nós tivemos várias pregações. Nem todos puderam estar aqui todos os dias. Mas providencialmente você pode estar aqui nesse dia de hoje. Porque hoje Deus tem uma palavra especial para você, para o seu coração. Hoje é um dia de cura para nós, a começar de mim que estou aqui em cima, de uma enfermidade chamada pecado. Então põe a mão sobre o seu coração e diga: Deus tem para mim uma graça de cura dessa enfermidade chamada pecado. E diga para o seu irmão: Deus tem essa graça para você também. Uma graça de cura dessa enfermidade chamada pecado. O que acontece? Por que a palavra de Deus se preocupa tanto com essa situação de pecado na vida da gente? Porque o pecado ele corrói a alma da gente. Não é um capricho da parte de Deus. Não é um capricho. A gente não é convidado pela Sagrada Escritura a abandonar este mal, porque Deus fica magoado conosco se nós pecamos. Deus se magoa com essa situação, se nós podemos dizer assim, como você se magoa com o mal que atinge seu filho. Às vezes o que aconteceu com seu filho aconteceu só com ele, mas afeta você. Por que te afeta? Me diga, me responda, por favor. Porque você ama o seu filho, e assim como Deus ama você. Então a preocupação de Deus conosco em relação a este mal chamado pecado é porque o pecado ele corrói a alma da gente, ele tira a nossa paz, ele tira a nossa confiança. Não existe pecado que faça bem. Você pode dizer para mim assim: o pecado é prazeroso, a droga também é. Assim como não existe uma droga que vicia e faça bem, não existe pecado que vicia, porque ele vicia e faça bem. Se você enumerar tudo que a palavra de Deus lista para nós como pecado, você pode ter certeza que a consequência dele mais extrema é a morte. O pecado leva a gente à morte, mas não só a morte física, a morte interior. Então a primeira morte que a gente experimenta por causa dessa realidade da nossa vida é a morte espiritual, é a morte das nossas emoções, é a morte do nosso coração. Quem peca perde a paz. Quem peca é ferido na sua confiança com Deus. Porque se eu me sinto pecador e afastado de Deus, eu não tenho liberdade para recorrer a Ele na hora da minha necessidade. Então você precisa de Deus, mas a tentação diz para você o seguinte: como é que você tem essa cara lavada, de estando tanto tempo longe de Deus, agora que você precisa se voltar para Ele e recorrer a Ele assim? Você que cometeu tantos erros, você que cometeu tantos pecados, e quando a sua vida estava boa, você se pôs longe de Deus. Agora você vai aí, porque precisa recorrer a Ele. Você acha que Deus vai te atender? Não é assim que a tentação faz com a gente? Havia um monge que ele tinha se retirado para o deserto, porque ele acreditava que na cidade a tentação para ele era muito grande. Ele se sentia impelido
aos pecados da carne. Aqui, pecados da carne, a gente entende os pecados de natureza sexual. Então ele pensava que se afastando da vida urbana, se afastando das mulheres, ele não teria que enfrentar a tentação. E conta-se que toda noite, quando o sol ia se pondo, a noite ia chegando, ele viu o demônio se aproximando do horizonte, se aproximando para tentar. E era uma noite de extrema tentação. E tanto ele era tentado que muitas vezes ele cedia e caía em pecado. Provavelmente um pecado de masturbação, provavelmente um pecado de pensamento. E como é que a tentação o tentava? Seduzindo, trazendo a ele as imagens mais apetitosas nesta área, e dizendo a ele que não tinha problema nenhum, que era apenas um pensamento, que mal haveria nisso, que Deus era compassivo, que Deus o compreendia, que um pecadinho não faria diferença. Mas assim que ele pecava, o tentador se voltava contra ele e fazia de tudo para esmagá-lo debaixo da culpa. Mas logo de madrugada, esse monge se levantava para rezar. E o demônio enfurecido aparecia diante dos olhos dele e dizia assim: você é mesmo um cínico, porque eu estava aqui junto de você quando ontem você pecou. E agora você levanta de madrugada como se fosse um santo para poder rezar e pedir o favor de Deus? Você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus te atenderá? E disse que esse monge se voltou para o tentador e garantiu para ele: pois eu te afirmo de todo o meu coração que eu não vou me cansar de me levantar cedo e clamar a Deus contra ti. E vamos ver quem vai sair vencedor, se é você ou se é Deus. E conta-se que a partir desse momento a tentação deixou de procurar dessa forma, porque sabia que se continuasse investindo contra ele, só aumentaria a vitória deste homem. Mas ele entendeu que muitas pessoas não entendem, que na hora do pecado a coisa a coisa mais importante que a gente precisa fazer, a que mais nos protege, é recorrer a Deus. O pecado, ele levanta um muro entre nós e Deus, nos separa da fonte da vida. Então ele nos causa tristeza, ele nos adoece interiormente. E sabe o que é pior? Todos nós carregamos este mal dentro do nosso coração, e todos nós padecemos desta enfermidade. Então bata no seu peito e diga comigo: eu carrego este mal dentro de mim, e eu padeço também desta doença. Senhor, eu sou este pecador, que sofre com este mal e carece desta libertação. Põe tua mão sobre mim, Senhor. Amém. Mas a palavra de Deus, ela nos manda hoje, mais precisamente ela nos manda agora, nós nos darmos conta daquilo que está acontecendo. Isso é, não deixar mais que o mal domine sobre os nossos corações. Um outro jeito de fazer isso é colocar toda a nossa esperança na graça de Deus. Você não pode deixar que o mal domine sobre você. Pecado todo mundo tem, mas o pecado não pode mais comandar a sua vida. Uma coisa é eu conviver com o pecado a contragosto, sabendo que eu tenho, mas lutando contra ele. Outra coisa é eu me entregar nas garras do pecado, deixando que ele domine a minha vida e determine o caminho por onde eu vou. Não permita que o mal que você cometeu, ou que cometeram contra você, tenha a última palavra sobre a sua vida. Você cometeu erros? Quem não cometeu, gente? Você tem pecados? Quem não tem pecado? Todos nós aqui temos. Mas nós temos um Deus cheio de amor e de misericórdia, que diz a palavra do Senhor: Ele nos defende. Não foi o que você leu comigo? Meu filho, eu vos disse estas coisas para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, nós temos um defensor junto de Deus. Quem é que nos defende? Jesus, nosso Senhor.
Então pare de olhar para o que você fez, porque o que passou, passou, e está na misericórdia de Deus. E passe a olhar para o que Deus tem para você. E os planos que Deus tem para a sua vida são bons, são planos de felicidade, são planos de graça. Coloque toda a sua esperança na graça de Deus. Você veio para esse retiro, porque nós temos um retiro espiritual. Lembra? Você não tinha um retiro espiritual. Você veio para esse retiro com as suas necessidades. Você veio nesta noite especialmente porque você deseja que Deus liberte você de coisas negativas que acontecem na sua vida. Eu digo a você, ponha toda a sua esperança na graça de Deus. Porque Deus vê as nossas carências, Deus vê a sua dor, Deus vê o seu sofrimento, Deus vê as lágrimas que você derrama escondido na sua casa. Às vezes que você se esconde das pessoas para chorar. As pessoas podem não ver você à noite na cama, virado para o quarto, para um canto da parede, enxugando as suas lágrimas, mas Deus não deixou que uma lágrima sua se perdesse sem que Ele a visse. Deus sabe o vazio que você enfrenta. Às vezes aquela sensação de ter vivido tanto e não ter vivido nada, de tempo desperdiçado, de tempo perdido, de felicidade que escapou entre os seus dedos. Deus vê as suas carências, Deus vê as minhas carências, e Ele não nos condena por causa disso. A palavra de Deus não tem nenhuma acusação sobre você. Deus não é o nosso acusador. O acusador é o maligno. O nosso pecado nos acusa, o inimigo de Deus nos acusa, a nossa consciência nos acusa. Deus não é o nosso acusador, Ele é o nosso Salvador, que veio nos salvar do mundo, do demônio e de nós mesmos. Até quando você está contra você mesmo, tentando tirar a sua vida como essa moça o fazia, Deus toma a sua defesa e Ele luta em seu favor. Até quando você não acredita mais em você mesmo, Deus acredita em você. Então o Senhor se revolve por nós de dor e compaixão. Deus se comove com a nossa dor. Deus não é indiferente ao seu sofrimento, Deus não é indiferente às suas lutas. Ele quer salvar você, Ele quer trazer alívio para o seu coração. E por isso a palavra de Deus nos diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Deus não enviou o seu Filho Jesus para condenar você, mas para salvar você. Não pense que no último dia você vai encontrar Jesus contra você por causa dos seus pecados. Ele estará ao seu lado para defender você. Nunca tenha medo de Jesus. Nunca desconfie do amor que Ele tem por você. Por isso, se você tinha alguma dúvida, se você tinha alguma reticência, eu te digo, deixe nosso Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida hoje. Jesus, Ele quer entrar na sua vida, e não é para condenar você, mas para te salvar. Aliás, Ele é o único que pode salvar você. É o único que pode te ajudar com o seu pecado. É o único que pode te fazer feliz. Porque há situações em nossa história em que nós nos sentimos muito, mas muito sozinhos mesmo, não é verdade? Pergunta para o seu irmão que está sentado do seu lado, é verdade? Teve episódios na sua vida em que você se sentiu muito sozinho? Momentos em que nem mesmo as pessoas que nos amam conseguem nos ajudar. Não é verdade que você já passou por situações assim, em que nem as pessoas que te queriam bem, que queriam te ajudar, conseguiam fazer alguma coisa em seu favor? Todos nós passamos por momentos assim na vida da gente. Mas a palavra de Deus nos diz, mesmo que a sua mãe te esquecesse, eu jamais esquecerei você, porque você está gravado na palma das minhas mãos. Sua mãe pode te esquecer,
Mas Deus não esqueceu. Guarde isso no fundo da sua alma. Deus